Olá, meninas, meninos, estamos aqui nós de novo. Bom dia para vocês, ou boa tarde para vocês, tudo bem? Bem, hoje a gente vai retomar aqui, vamos falar um pouquinho sobre os seres vivos, tá? Como os seres vivos são classificados. Aí a gente pensa assim: como assim classificar? É reunir. Classificar é reunir, colocar os seres vivos em grupos onde a gente observe a presença de características em comum. Essa classificação ela foi feita lá atrás, no século XVIII, final do século XVIII, por um cientista chamado Linneu. E ele, a princípio, não formou todos esses grupos que a gente tem hoje, mas a gente ainda segue esse critério dele, formando grupos, no caso aqui, os grupos maiores são os reinos, e dentro dos reinos, grupos menores. A gente vê isso depois, quais são esses grupos menores. Então, a gente observa o seguinte: existem pelo menos 5 reinos. Pelo menos esses 5 reinos. Esses reinos, eles aqui, né, a gente está vendo, Monera, protista, fungo, vegetal e animal. Esses reinos, a gente pode observar esses reinos da seguinte maneira. O primeiro reino, que é o reino que tem os organismos menos evoluídos, como é que são esses organismos? São procariontes. Mas o que é um procarionte? É aquele que tem a célula mais simples, uma célulazinha com poucas estruturas, material genético disperso no citoplasma. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. Podem ser formados por uma célula só, podem ser formados por mais de uma célula. Existem, dentro do reino Monera também, os autótrofos e os heterótrofos. Autótrofos, aqueles que produzem o seu próprio alimento. Heterótrofos, aqueles que precisam buscar alimento no ambiente. Nesse esqueminha do lado esquerdo, a gente vê uma bactéria, um desenho esquemático de uma bactéria. Do lado direito, um desenho esquemático de uma cianobactéria. Então você percebe. O que elas têm em comum? Poucas estruturas no citoplasma, material genético disperso nesse citoplasma. O que a cianobactéria tem que a bactéria não tem? Então você vê ali, por exemplo, uma membrana fotossintética. Fotossíntese, só para lembrar, vocês já sabem, é um processo utilizado para a produção de substâncias orgânicas que servem de nutriente dentro da célula. Então, no caso, as cianobactérias têm a membrana fotossintética, fazem fotossíntese, as bactérias não têm essa membrana, não fazem fotossíntese. O segundo reino protista, né, o segundo reino, que é o reino protista, ele já tem organismos eucariontes. Eucariontes são aqueles que têm células mais complexas, células com mais estruturas no citoplasma, células com núcleo individualizado. E aqui a gente também tem 2 tipos. Aqueles que são autótrofos, aqueles que são heterótrofos. No caso dos heterótrofos, são os protozoários. Então, no lado esquerdo, tem um desenho esquemático de um protozoário. Do lado direito, tem 4 tipos de protozoários. Então, a gente tem ali 4 tipos diferentes. Essa diferença está relacionada com a forma de locomoção desses protozoários no ambiente. Então, você olha no desenho do lado esquerdo, você vê que tem um núcleo. Núcleo é uma região onde está guardado o material genético, o DNA. Então, é uma diferença lá das bactérias. As bactérias não têm núcleo. Você olha aqui agora um esqueminha do lado esquerdo mostrando uma alga protista unicelular. Então você tem o núcleo e essa alga também faz fotossíntese, né? Você tem ali cloroplastos e esses cloroplastos são as estruturas onde acontece a fotossíntese. Do lado direito, também um desenho esquemático, um desenho com tipos diferentes de algas. Então existem muitos tipos diferentes de algas unicelulares. Aqui a gente só mostra algumas, né? Esse desenho só mostra algumas para a gente ter um pouquinho de ideia. Mas você olha ali e o formato delas é bem diferente. Então isso a gente observa na realidade, no ambiente.
Só que algas protistas também podem ser pluricelulares. Aí a gente vê nesse desenho aqui também tipos diferentes de algas pluricelulares. Então tem até de cores diferentes, né? Observa a coloração diferente, formatos diferentes. Quer dizer, são tipos diferentes de algas pluricelulares, tá? Ah, mas é do reino protista também, mesmo sendo pluricelular? Sim, sim. Pela classificação mais atual, sim, sem problema nenhum. O terceiro reino, que é o reino fungi, são os fungos, como a gente diz. Nesses aqui, a gente, eucariontes, existem unicelulares e pluricelulares, só que estão todos heterótrofos. Todos são heterótrofos. Então, lá atrás, lá no Monera, tem autótrofos e heterótrofos. No protista, tem autótrofos e heterótrofos. No fungi, não. No fungi, você só tem heterótrofos. Eles não conseguem produzir o seu alimento. Dentro desse reino, então, tem alguns famosos, tem alguns tipos famosos. Por exemplo, leveduras. Poxa, mas eu não sei o que é uma levedura, nunca ouvi falar. Sabe sim. Sabe, porque a levedura ela é usada como fermento biológico. Então, quando se faz pão, quando se faz massa de pizza, usa-se um fermento biológico. Aquele fermento biológico é uma reunião de leveduras. É essas leveduras que vão fazer um processo, né? Vão permitir, por exemplo, que a massa da pizza cresça. Né? Um processo de fermentação. Então, as leveduras famosas. Tem outros. Tem aquilo que a gente chama de bolor, que é o que faz, a gente chama também popularmente de mofo. Então, aquele ali no mofo, no bolor, a gente também observa a reunião de fungos unicelulares. Não desse tipo, é outro tipo. Mas também reunião de fungos unicelulares. Além disso, a gente tem os cogumelos, que são fungos pluricelulares. Esse esquema mostra, então, a estrutura básica de um cogumelo. As hifas, que estão ali, são as células. Então, são várias hifas, ou seja, várias células formando o corpo de um cogumelo. Então, esse desenho ele mostra bem o seguinte: um cogumelo, o corpo do cogumelo, não é só aquela parte que a gente vê, que é aquela parte de cima que a gente vê. O corpo do cogumelo ele continua na parte de baixo também. Então, quando você olha um cogumelo na terra crescendo, você vê a parte de cima, que é uma parte do corpo. Só que abaixo da terra também tem o restante do corpo desse cogumelo. Tá? Então, esse é um tipo de fungo pluricelular. E aqui a gente observa alguns tipos. Além desses, tem muitos e muitos e muitos outros. Numa próxima oportunidade, eu coloco para vocês, né, diferentes tipos. Então, você observa diferentes tipos de cogumelos. Eles têm semelhanças, né, essa parte superior é bem parecida, como se fosse um guarda-chuva, mas formatos diferentes desse guarda-chuva, formatos diferentes da base, cores muito diferentes, que nós vamos ver depois. Então, aqui são alguns tipos de cogumelos. Existem cogumelos que a gente pode comer, por exemplo, como champignon. Existem cogumelos que a gente não pode nem pensar em comer porque produzem substâncias químicas tóxicas, chamados cogumelos venenosos. Então, no reino fungi, a gente tem os unicelulares, como leveduras e bolores, e os cogumelos, né, vários tipos diferentes. O reino vegetal, né? Reino plantae, reino vegetal. Nesse caso, a gente tem o quê? Organismos eucariontes, todos pluricelulares, todos autótrofos. Então, todas as plantas, sem exceção, são capazes de produzir seu próprio alimento. Todas elas fazem fotossíntese. Tá? Então, a gente tem esse esqueminha aqui, só para mostrar as características principais. Então, as plantas em geral. Só que as plantas também são divididas em grupos. Então, essa classificação, seguindo ali, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Essa sequência, ela obedece um grau evolutivo. Então, as briófitas são os vegetais menos evoluídos e as angiospermas são os vegetais mais evoluídos.
Esse esqueminha mostra também algumas diferenças particulares. Então a gente olha assim, ó, traqueófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são traqueófitas. O que é isso? São plantas que apresentam vasos condutores de seivas. Não se preocupa que a gente vai ver isso depois. O que é exatamente isso? Gimnospermas e angiospermas, plantas com sementes. Semente vocês sabem o que é, né? Então, as gimnospermas e angiospermas produzem sementes, briófitas e pteridófitas não produzem sementes. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem vasos condutores de seiva. Briófitas não têm vasos condutores de seiva. Então, esse esqueminha, ele mostra o grau de evolução, do menos evoluído até o mais evoluído. E o reino animal, a gente chama, né, reino animalia, eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Não existem animais que produzem seu próprio alimento. Todos precisam buscar, de alguma forma, o alimento no ambiente. E também existe uma divisão dentro do reino animal. Essa divisão, a gente chama, a primeira forma de divisão é a divisão em filos. E os filos estão aqui. Desde o filo mais simples, que são os poríferos, até o filo com maior grau de evolução, que são os cordados. Esse esquema é interessante que ele vai mostrando características que cada grupo vai apresentando. Então, quando você olha essas linhas e o que está escrito em cada uma dessas linhas, são características relacionadas aos grupos. Mais tarde nós vamos fazer um estudo mais detalhado disso, mas vocês vão entender, né, porque não é uma coisa tão difícil assim. Tá? Então, por exemplo, quando você fala lá nos cordados, tem ali, ó, cordados, embaixo você está lendo assim, notocorda. Só os cordados têm notocorda. Aí, um pouquinho mais abaixo, você vai ler assim, deuterostômios. Equinodermos e cordados são deuterostômios. Aí você olha ali artrópodes, pernas articuladas. O tipo de articulação que a gente observa ali, só os artrópodes têm, e assim vai. Então, tem algumas características que são compartilhadas por mais de um filo. Existem características que só existem em cada um desses filos. Mais tarde, nós vamos olhar isso com mais carinho. Tá? Mais uma vez, lembrando para vocês que os exercícios que eu pedi para vocês fazerem, vocês precisam me mandar as imagens, né, mandar as fotos. As fotos podem ser enviadas pelo sistema, lá nos comentários, podem ser enviadas pelo Instagram, podem ser enviadas pelo e-mail. Então, vocês vão escolher o que é mais fácil para vocês. Tem algumas dessas plataformas, as imagens não ficam tão boas, mas aí eu tenho que ver qual é o tipo de foto que você manda. Então, mas independente de qualquer coisa, vocês escolham ou mandam lá pelo mural, nos comentários, ou mandam pelo Instagram, ou mandam pelo e-mail. Vocês vão escolher a melhor forma. E dúvidas também, lógico, né? Caso tenham alguma dúvida, vocês também vão enviar as perguntas, ou lá no Instagram já não dá para enviar pergunta, né? Só se você fotografar é mais complicado. Mas as perguntas vocês podem enviar lá no mural, ou podem enviar pelo e-mail. O mais rápido é pelo mural, que a gente está sempre olhando o mural, então é a maneira mais rápida da gente ver. Só que alguns alunos, algumas alunas informaram que estavam com algum probleminha para enviar as imagens lá no mural, podem colocar em uma outra plataforma qualquer. Tá bom? Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, né? Acho que ninguém está achando legal esse distanciamento todo, mas é óbvio que é necessário. Temos que ficar em casa, cada vez a gente tem que ficar mais preocupado com isso. Essa doença, ela ainda vai dar muito trabalho para a gente. Então, fiquem em casa, não saiam, a não ser que seja extremamente necessário. Fiquem por aí, fiquem se cuidando, porque daqui a pouquinho a gente se encontra, né?
também está chato para todo mundo, está chato para vocês, está chato para a gente. Nós sentimos falta desse contato com vocês, aquele calor da sala de aula, mas infelizmente nós temos que nos adequar. Estamos tentando fazer alguma coisa para ajudar, daqui a pouco a gente consegue, daqui a pouco a gente vai estar de volta, todo mundo feliz. Espero que a gente volte com uma felicidade muito grande. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês.